Olá, estudante! Nesse vídeo vou explicar algumas particularidades a respeito dos processos de trocas de calor. Antes de iniciar, vamos nos fazer algumas perguntas sobre alguns fenômenos térmicos que vemos no dia a dia. Vamos nos questionar nessa primeira. Como o Sol emite o calor de tão distante se não há matéria entre a Terra e o Sol para transmitir esse calor? O Sol consegue enviar energia por meio da radiação eletromagnética, e essa radiação independe de um meio para propagar-se. Na segunda pergunta temos: como o ar-condicionado pode arrefecer o ambiente se o ar é um mau condutor de calor? Bom, o ar, como um fluido e assim não tem formato definido, pode se movimentar livremente no espaço. Logo, quando o ar está frio e portanto, a uma pressão maior, ele ocupa a região mais inferior do espaço e, consequentemente, o ar quente ocupará a região mais superior do espaço, pelo fato de estar a uma pressão menor. Esse processo chamamos de convecção térmica. Nessa terceira pergunta temos: como os ventos do planeta Terra são formados? Os ventos são formados devido às regiões na superfície que apresentam diferentes valores de pressão atmosférica. Regiões em que a temperatura é alta apresentam pressão menor que regiões em que a temperatura é baixa. Assim, as massas de ar se movimentam de uma região de alta pressão para regiões de baixa pressão atmosférica. Para explicar melhor esses fenômenos apresentados nestes problemas, vamos iniciar a nossa aula sobre diferentes tipos de processos de trocas de calor. As trocas de calor podem ocorrer na natureza de três formas: por condução, por convecção ou por irradiação. A transmissão de calor por condução ocorre quando há contato direto da fonte de calor com o objeto. As moléculas que recebem calor passam a energia para as moléculas vizinhas de forma gradual. O fenômeno da condução térmica ocorre, por exemplo, quando a panela de metal aquece, recebendo energia no fundo, e essa energia é transmitida para toda a matéria de forma gradual. A condução ocorre também quando você encosta em um material quente e se queima. Quando objetos com temperaturas diferentes entram em contato, o calor flui do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. A vibração térmica das moléculas são gradativamente transmitida para as moléculas do corpo de menor temperatura, ocasionando no equilíbrio térmico ao final do processo. Essa transmissão de energia de molécula a molécula depende de alguns fatores. Nessa primeira análise, temos um objeto entre dois corpos, sendo o corpo da esquerda com maior energia térmica que o da direita. Essa energia será transmitida pelo corpo central, que tem comprimento L1, e leva um determinado tempo para realizar essa transferência de energia. Já nessa segunda situação, a energia leva um tempo maior para transmitir a energia, isso pelo fato do comprimento do corpo L2 ser maior que no caso anterior. Ou seja, quanto maior o comprimento do objeto, mais demorada será a transmissão de calor. Vamos analisar essa segunda animação. O corpo entre a fonte de calor e o corpo frio é o objeto de análise para a transmissão de calor. Observe que quanto maior a área de seção transversal do corpo, maior será a transmissão de calor. Isso porque haverá mais moléculas transmitindo energia de um ponto a outro, e consequentemente mais calor será transmitido. Ou seja, quanto maior a área de seção transversal do corpo, maior será a transmissão de calor por esse corpo. Outro fator que influencia na transmissão de calor é o tipo de material que está sendo usado para que ocorra essa transmissão de calor. Vamos analisar esses dois casos, a de uma barra de isopor e uma barra de ferro.
ambas com as mesmas dimensões. O ferro, como é sólido, tem uma transmissão de energia muito mais rápida, pelo fato de que as suas moléculas estão mais próximas umas das outras. O isopor, apesar de aparecer sólido, é constituído em maior parte por ar, que fica armazenado em bolhas de poliestireno. Como o ar é impedido de se movimentar por estar confinado nessas bolhas, a passagem de calor é dificultada, já que as moléculas dos gases são mais distantes umas das outras. Essa transmissão de calor chamaremos de fluxo de calor. O coeficiente de condutividade térmica K definirá o quanto de energia determinado tipo de material irá transmitir. O coeficiente K do isopor é de 0,035 kcal por metro hora grau Celsius. Já o coeficiente K do ferro é 330 kcal por metro hora grau Celsius. Comparando o tempo de transmissão em objetos iguais, recebendo a mesma quantidade de energia, o fluxo de calor no isopor transmite 0,035 kcal em uma hora, enquanto o ferro transmite 330 kcal em uma hora. Ou seja, o fluxo de calor no isopor é menor que o fluxo de calor no ferro. Para calcular a velocidade de transmissão de calor por condução, o físico e matemático Joseph Fourier concluiu que essa velocidade depende da área de seção transversal A do material e de seu comprimento L. Além disso, sabe-se que essa mesma velocidade depende da quantidade de calor que passa pela seção transversal A por um determinado intervalo de tempo. Podemos então calcular o fluxo de calor, φ, de duas formas. A primeira, φ, é o fluxo de calor igual à quantidade de calor que passou de uma extremidade à outra do objeto, dividida pelo intervalo de tempo ΔT, que essa energia levou para passar de uma extremidade à outra do material. O fluxo de calor pode ser calculado também de acordo com as dimensões do objeto. O fluxo de calor é igual à constante de condutividade térmica K vezes a área de corte transversal vezes a diferença entre as temperaturas da fonte quente T2 e da fonte fria T1 e dividido pelo comprimento L do objeto. Vamos a um exemplo para a aplicação destes cálculos. Uma barra de metal de seção transversal de área 0,6 metros quadrados e comprimento 2 metros é submetido a uma fonte de calor de temperatura 175 graus Celsius numa das faces, enquanto sua face oposta apresenta temperatura de 95 graus. Condutividade térmica da placa é 2 calorias por segundo metro grau Celsius. Letra A. Encontre o fluxo de calor em calorias por segundo e letra B. Encontre a quantidade de calor cedida à placa após 20 segundos. Então, na letra A é pedido o fluxo de calor em calorias por segundo, mas para isso vamos utilizar a equação que usa as dimensões do objeto, pois não temos a informação da quantidade de energia que passa pelo objeto. Usando a expressão φ igual a condutividade térmica K vezes a área A vezes a temperatura da fonte quente T2 menos a temperatura da fonte fria T1 dividida pelo comprimento L. Substituindo os valores da questão, temos que φ é 2 vezes 0,6 vezes a diferença 175 menos 95 dividido por 2. Resolvendo o primeiro parêntese, temos agora 2 vezes 0,6 vezes 80 dividido por 2. Bom, multiplicando em cima e depois dividindo por 2 no de baixo, temos o resultado para o fluxo de calor que passa no objeto, que é de 48 calorias por segundo. Na letra B, pede-se a quantidade de calor cedida à placa após 20 segundos. Dessa vez, vamos usar a outra equação do fluxo de calor φ, igual à quantidade de calor que passa na seção transversal, dividido pelo intervalo de tempo. Então, já temos o fluxo de calor, que é 48 calorias por segundo, que encontramos na letra A. Substituindo ΔT por 20 segundos, temos então 48 igual a Q sobre 20. Multiplicando o cruzado, temos 48 vezes 20 igual a Q. Logo, a quantidade de calor Q é igual a 960 calorias. O segundo tipo de transmissão de calor é chamado de convecção. A transmissão de calor por convecção
ocorre quando há movimento do fluido, um gás, vapor ou líquido, por alteração em sua densidade. O fluido mais inferior, quando aquecido por condução, dilata-se, tornando-se menos denso, o que o torna mais leve e com menor pressão em sistemas abertos. O fluido em cima, que agora está mais denso e mais pesado, desce e o fluido mais leve e quente sobe. Esse processo vai se repetindo enquanto houver essa diferença de temperatura entre a parte da água mais inferior em relação à parte da água superior. Podemos observar os efeitos da convecção térmica nessa experiência com tinta azul e vermelha na água, onde há uma xícara com líquido quente no meio e outras 2 xícaras com líquido gelado nas extremidades. Observe que, com a tinta, podemos perceber o movimento de convecção na água, onde a parte vermelha e quente sobe e a parte azul e fria desce. Um segundo exemplo de convecção térmica que ocorre na natureza é no interior do nosso planeta. O movimento magmático do manto da Terra é um processo de convecção térmica chamado de correntes de convecção. As altas temperaturas do interior da Terra provocam a expansão da rocha fundida, ocorrendo a ascensão do magma pelos vulcões e fissuras na crosta terrestre. A rocha mais fria e densa da superfície desce para o interior da Terra, que é aquecida, retornando para a superfície. Esse ciclo leva centenas de anos e são a causa do movimento das placas tectônicas da crosta terrestre. Um outro exemplo de convecção térmica que ocorre em nosso planeta é o movimento das massas de ar, mas vamos falar especificamente de um processo chamado de inversão térmica. Em dias quentes, como o verão ou pela manhã, o Sol emite radiação térmica, e ao atingir a superfície da Terra, a radiação é refletida pela superfície e aquece o ar próximo à superfície da Terra. Esse ar mais aquecido fica mais leve que o ar frio da camada de ar mais superior, ocorrendo então o ciclo de trocas de massas de fluido, que são características da convecção térmica. Nesse período, a poluição gerada pela indústria, veículos e outras fontes são aquecidas em conjunto com o ar da superfície, sendo essa poluição levada para as camadas mais superiores, que são então dispersadas. O ar acima, mais pesado, desce, causando uma renovação do ar da cidade e mantendo o ar respirável. No entanto, em períodos mais frios, como a noite ou o inverno, ocorre o que chamamos de inversão térmica, no qual o ar mais próximo à superfície não é aquecido e, portanto, fica mais pesado que o ar das camadas superiores. E assim, o ar não vai subir. Como esse ar não é renovado, a poluição gerada pela cidade se resfria rapidamente antes de chegar à camada superior para dispersar-se, fazendo com que a fumaça fique retida na superfície e, consequentemente, diminuindo a qualidade do ar na cidade. Alguns efeitos da inversão térmica em conjunto com a poluição gerada pelos seres humanos na história do período de industrialização são exemplos de que devemos ter conhecimento a respeito dos processos naturais para que tenhamos consciência do funcionamento da natureza. Em 1952, em Londres, na Inglaterra, ocorreu o que chamaram de The Great Smog, algo como a Grande Fumablina, junção de fumaça com neblina. Por conta do inverno londrino, ocorreu uma inversão térmica que se perdurou por várias semanas, tornando o ar quase irrespirável e matando milhares de ingleses. Em 2007, ocorreu uma inversão térmica em Santiago, no Chile, devido a períodos de inverno em que a convecção térmica não ocorria. Milhares de chilenos morrem por doenças cardiorrespiratórias a cada ano por conta da poluição em períodos de inversão térmica. No Brasil, tivemos um caso prolongado de inversão térmica em São Paulo também em 2007, que
que impediu a dispersão dos poluentes e causando doenças cardiorrespiratórias nos paulistas nesse período. Recentemente, em Ubaitaba, tivemos um caso de poluição que não se dispersava, pois, como estava de noite, a inversão térmica impedia que a fumaça fosse jogada para as camadas de ar superiores, deixando o ar poluído próximo à superfície. O terceiro tipo de troca de calor é a irradiação ou radiação. A transmissão de calor por irradiação ou radiação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Ao contrário da convecção e condução, o calor transmitido por radiação não utiliza um meio material para propagar. Essas ondas eletromagnéticas ocorrem em diferentes comprimentos de onda, e a que mais transmite energia térmica é a luz infravermelha, que transmite energia, mas não causa danos aos seres humanos como a radiação ionizante. A vibração da onda causa a vibração nos átomos presentes na matéria, o que indica a transmissão de energia por meio dessas ondas, o que eleva a temperatura da matéria incidida. A energia emitida pelo Sol incide na molécula da superfície da matéria, que absorve parte dessa energia. Uma fração dessa energia é transmitida para as outras moléculas mais próximas e a outra fração é refletida para o meio externo. Assim, a quantidade de energia incidente será a soma das energias absorvida, transmitida e refletida. E diferentes tipos de materiais absorvem mais energia do que outras. Um dos fenômenos que são explicados utilizando a irradiação térmica é a estufa de plantas. Quando a radiação do Sol atinge a superfície da Terra, uma parte dessa radiação é absorvida e a outra parte é refletida, com comprimento de onda diferente da que era ao chegar ao solo. Quando essa radiação refletida atinge as paredes de vidro, são refletidas novamente, mantendo uma parte da radiação dentro da estufa e, consequentemente, aquecendo. Outro fator é a de que a troca de massas de ar através da convecção térmica não irá ocorrer, fazendo com que o ambiente fique com maior temperatura por mais tempo. Usando essa premissa da radiação térmica presa no ambiente da estufa de plantas, é o que originou o termo efeito estufa, causador principal do aquecimento global. O efeito estufa é um processo natural que se inicia pelo fato do planeta ter uma determinada quantidade de dióxido de carbono no ar, entre outros gases chamados gases estufa. Os gases estufa, dispersos no ar, são grandes absorvedores de radiação infravermelha, mas pouco refletem essa radiação, ou seja, os gases estufa mantêm um ambiente com determinada temperatura, impedindo que os dias e noites tenham temperaturas nem muito altas e nem muito baixas. No entanto, uma quantidade grande de gases estufas no ar fazem com que grande parte da radiação do Sol que deveria ser dispersa para o espaço fique contido nesses gases estufa, causando um aquecimento muito extremo da atmosfera. Isso causa uma bagunça no ciclo de massas de ar no planeta, além de causar um aumento da temperatura média anual. A absorção e reflexão da radiação térmica se diferem em alguns materiais. Em todos os materiais no planeta Terra, a energia radiante que incide na matéria é em parte absorvida pelos átomos, transmitidas para os demais e refletida para o espaço externo. Mas um tipo de corpo teórico, chamado de corpo negro, absorve totalmente a energia incidente, não refletindo nenhuma energia, mas transmite para os outros átomos por condução. Em resumo, quanto mais escura a substância for, maior quantidade de radiação será absorvida e pouco refletida, e quanto mais clara a substância for, maior quantidade de energia será refletida e menor quantidade será absorvida. Como exemplo, temos uma substância comum em nosso dia a dia, como uma laranja. A cor laranja vai absorver uma porcentagem da energia radiante e refletir outra parte.
Mas uma substância inventada em 2016, o Vantablack, é uma substância feita de nanotubos de carbono. É a substância mais preta conhecida, absorvendo 99,965% da radiação incidente. Observe a máscara ao lado, feita de Vantablack. Na parte externa fica quase impossível ver os detalhes da superfície, coberta por Vantablack. Uma outra aplicação do processo de transmissão de calor, agora de todos os tipos de transmissão, é com relação às cores das roupas que vestimos. Por vezes, falamos que as roupas brancas dão menos calor que as roupas mais escuras, e portanto mais claras devem ser utilizadas no verão. No entanto, você pode utilizar roupas escuras no verão desde que sejam bem folgadas, e roupas claras no verão, desde que sejam bem coladas. Roupas claras e folgadas e roupas escuras e coladas causam maior aumento da temperatura corporal e assim devem ser evitadas. Mas por que isso acontece? Nas roupas escuras e folgadas, a radiação solar é maior absorvida, é transmitida pelo tecido e aquece o ar entre a roupa e a pele da pessoa. Além dessa radiação, o próprio corpo emite radiação térmica, favorecendo o aquecimento do ar dentro da roupa. Se a roupa estiver bem folgada, o ar quente vai subir, passando pelas aberturas no tecido e seguir para fora da roupa. E o ar mais frio entrará na roupa, provocando um ciclo de convecção térmica e permitindo que a energia não aumente a temperatura do corpo. Se essa roupa fosse colada, a energia absorvida seria transmitida diretamente para a pele da pessoa, o que causaria um aumento da temperatura corporal. Já as roupas mais claras e coladas na pele causam também um conforto térmico. Roupas mais claras refletem maior parte da energia incidente, ou seja, absorvem pouca energia térmica. Como a roupa está em contato com a pele, a energia que irradia pelo corpo será transmitida para o tecido, que emitirá o calor para o ambiente. Se a roupa clara fosse folgada, a energia irradiada pelo corpo seria refletida pela parte interna da roupa, causando o aquecimento do ar entre o corpo e a pele. Para que haja um grande aproveitamento da energia radiante do Sol, transformada em energia elétrica, os coletores de energia solar são feitos de materiais com alta capacidade de absorção da radiação térmica. O material escuro do qual são feitas as placas solares explicam essa alta absorção da energia radiante. E chegamos ao fim desta aula. Um abraço e até a próxima.